Vamos falar de Vasco. Vamos falar de uma situação que me tira do sério, me preocupa bastante, que é a falta de respeito de alguns ditos torcedores com um clube que eles teoricamente dizem. É engraçado que tem uma parte da torcida de rede social, a VasTT, que ela sempre tenta jogar o clube para baixo. Na dúvida, o clube já vai perder. É engraçado que até os torcedores dos rivais, apesar da brincadeira esportiva, zoeiras esportivas, tem uns que tratam o Vasco com mais respeito do que esses ditos torcedores da VasTT. Eu não sei se é para conseguir engajamento, consegue um engajamento mais fácil criticando, com ou sem embaçamento, porque consegue curtida, consegue comentários. Eu lembro que antes dos 3 primeiros clássicos desse ano, quando estava às vésperas de enfrentar o Flamengo, que foi o primeiro clássico, já davam como Vasco comum, tomando uma verdadeira pancada do Flamengo. Não aconteceu, foi 0-0, o Vasco teve chance de vencer esse jogo, como teve de perder também, que teve um pênalti que o Léo Jardim defendeu. Fla-Flu jogou muito, Fla-Flu, e o Fla-Flu com a outra semifinal do Campeonato Carioca. Contra o Fluminense, o Vasco jogando infinitamente melhor que o adversário. Não venceu erros na arbitragem. Inclusive tem um coleguinha de profissão que tem um canal no Fluminense hoje, ter dito que, ignorando os erros da arbitragem, que o choro teria mudado de endereço, já que alguns dizem que o Botafogo são chorões quando reclamam da arbitragem, e ignorou um Cano ter dado uma de goleiro numa falta que ele espalmou para escanteio, entre outros erros durante o clássico, inclusive o gol do Cleison, lembro do Cleison aí, estou com o Cleison agora do carro. Eu acho que teria feito o gol, o seu David, não lembro quem, teria feito um gol legal, mas que a arbitragem anulou. Isso tudo, eu acho mais o Vasco merecia ter sido, se tivesse que sair um vencedor daquele clássico, teria sido o Vasco. O Vasco também contra o Botafogo, já contava uma derrota do Vasco. O Vasco bateu por 4-2. É até engraçado que o Vasco joga um clássico a 220 gols por hora. E contra os títulos pequenos, contra o Adrax, que venceu sofrível por 1-0. Entre outros, com exceção da Portuguesa que goleou. Parecia que o seu time sente a pressão dele ter seu favorito, dele ter que se propor jogo. Tem uma dificuldade grande contra os pequenos. Não diria salto alto, arrogância, mas parece que é uma falta de alerta contra os pequenos. Só basta isso, no jogo contra o Nova Iguaçu, o Vasco tinha feito um jogo desgastante contra o Água Santa, né, já que abriu o placar, permitiu a virada, teve que empatar de novo e ganhar os pênaltis. Os pênaltis é uma carga emocional muito grande. Isso, nada disso conta para ter VasTT que já estou contando, inclusive, de um certo, diz ser torcedor, mas é conhecido como
Eu disse isso no Boa Noite, inclusive. Personagem que deu a fama ao Sylvester Stallone nos anos 70, 80, dizendo que o Nova Iguaçu estava zombando com o Vasco, porque o Andrezinho disse no Moscate do Getúlio Vargas que vai priorizar a semifinal do Carioca. Como se não houvesse um desse para colocar ao lado das razões do Nova Iguaçu, que para eles é uma campanha histórica. Claro que eles querem ampliar, já que eles têm a vantagem do empate. Eles não querem deixar de escapulir a vaga final, que seria histórico para a história do Nova Iguaçu. Um desgaste que será de viagem, né, já que o Nova Iguaçu joga contra o Internacional em Brasília e acabar sendo eliminado. Eles não querem sofrer o que o Vasco sofreu na semana passada, com um desgaste grande, né? Que tem que se classificar para a Copa do Brasil. O Vasco vai pressionar um time grande, enorme, sempre pressionado chegar longe nas competições de disputa, mas o Nova Iguaçu não tem essa pressão. Então eles querem colher os frutos que estão colhendo pela boa campanha com o Carioca. Aí vem um cidadão falando que viramos, vamos falar, chacota do Nova Iguaçu. E teve outro cidadão que eu fui obrigado a ler, dizendo que isso aí seria uma brecha para o Pedrinho romper com essa sede. Eu acho que tem torcedor que tem um esporte, fala mal do próprio time. Eu não entendo esse complexo, não sei se é vira-latas desses ditos torcedores que sempre tentam jogar o clube para baixo. Cobram uma mudança de mentalidade dos jogadores, da comissão técnica, mas eles não mudam de mentalidade. É bem complicado. E tem, se por um lado tem um influencer que hoje é um grande empresário de comunicação, que se ele é responsável por levar novos torcedores ao Vasco, tem como reconhecer esse grande serviço por dele, mas também tem horas que tenta diminuir o próprio clube que se chama. Eu não acho que é só apenas a direção, a comissão técnica essa atual comissão técnica, já veio com uma mudança de mentalidade, inclusive está passando isso aos jogadores. É percebível que esse elenco tenta de todas as formas de colocar o Vasco onde ele merece disputar títulos. Que a direção está falhando, o senhor Alexandre Matos tem pecado no mercado, beleza, mas ninguém pode questionar a luta desse elenco de colocar o Vasco no seu devido lugar. Mas parece que tem uns que a gente é obrigado a ler que parece jogar um clube mais para baixo. Inclusive, que queria que eu rompesse com a CSS, que devia estar bom do jeito que a associação estava administrando, devendo salário, devendo até a gestora de fornecedores de água. Acho que o Vasco unido, pensando grande, todos nós, aí o clube já está começando a incomodar os adversários, aí será mais embaixo.
que fique, pelo menos, essa reflexão. Então é isso, galera. Até o nosso Boa Noite, com resumo da quarta-feira do Vasco. Até mais.